Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Meu nome é Rafael Nassif. E antes de nós começarmos com o nosso super convidado, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal. Porque quando você se inscreve no canal, sabe, Marcos, tudo na sua vida melhora. Você fica mais bonito, mais magra, mais feliz. Acontece tudo, entendeu? Aqui é assim. Essa é boa. Essa é boa. Eu acabei de inventar essa aqui. Mas olha, você está ouvindo pelo Spotify, também nos segue lá, nos dê 5 estrelinhas lá, porque a gente sempre traz convidados incríveis, como esse de hoje que eu estou trazendo aqui hoje. E se você está vendo pelo YouTube, obviamente partilha aí também, joga aí nos seus grupos familiares aí de pessoas queridas, porque a conversa hoje, para mim, faz muito sentido, porque eu venho dessa área do empreendedorismo, eu amo essa área do empreendedorismo, sou empreendedor há muitos anos e continuo com novos projetos, até vou falar com o nosso convidado aqui hoje sobre isso, para ele me dar uma ajuda aqui. E também eu quero muito que ele traga esse conceito aqui para todos nós que estamos vendo, porque eu acho que pode ser muito útil para muita gente, muita gente mesmo, que está assistindo ou ouvindo esse programa. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho nosso querido Marcos Martins, sócio-diretor aqui do projeto Desafio Empreendedor. Meu querido, mas eu sempre começo o podcast com uma pergunta muito importante. O podcast chama De Propósito. E o meu instituto chama Instituto Viver com Propósito. E aí eu gosto dessa pergunta, qual é o seu propósito hoje, na sua vida hoje? O que faz seu coração bater mais forte, seus olhos brilharem? Aí, meu querido Marcos. Poxa, que pergunta maravilhosa, Rafa. Porque isso tem tudo a ver com o desafio empreendedor. Como empreender, né? Para empreender precisa ter um propósito. E eu faço isso, e sempre tudo que eu faço, com um propósito: deixar esse mundo melhor para o meu filho e o filho dos meus filhos. Olha, sensacional. Sabe, não tem fim isso, tá? A nossa vida, ela é limitada. Uma hora acaba. Mas que tal deixar um legado? Que tal fazer algo diferente? E ao longo da minha vida, e principalmente depois do nascimento do meu filho, Matheus, que já não é um garoto, 28 anos, engenheiro mecânico, uma pessoa maravilhosa, eu amo, beijo, filho, né? Cara, eu faço para ele. Sensacional. Eu faço para ele. Então eu me esforço, trabalho muito, trabalho feliz. Não tem problema de domingo à noite e tal, segunda-feira. Tá aí, empreendendo e tal. Na Agora, mesma energia. Os empreendedores, né? Eu vejo isso, cara, muito, né? País que é próspero é país com muito empreendedorismo, né? Sem com dúvida. Muitas empresas. E as pessoas, infelizmente, eu acho assim, não sei exatamente porquê, mas ao longo do tempo, o grande empresário, assim, né? O empresário, não sei o quê, ele ficou, de uma certa forma, bem mal visto, assim, pelas pessoas, né? Por ser uma pessoa que só pensa no lucro e quer acabar com o mundo, escravizar as pessoas, etc. Mas, no fundo, cara, quem faz a sociedade rodar e se movimentar são os pequenos empreendedores, pequenos e médios empreendedores. Todas as sociedades, não é só aqui em Portugal, Brasil, Estados Unidos, qualquer sociedade saudável tem uma base forte de empreendedorismo, né? Não há dúvida. E isso que você acabou de citar é tão importante que lá pela década de 80, a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, preocupada em fazer algo para o desenvolvimento de países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, ela resolveu fazer uma grande pesquisa para entender o que faz os negócios prosperarem, sabendo da importância das micros e pequenas empresas nos países, né? Só para ilustrar um pouco, no Brasil, mais de 98% dos CNPJs ativos, das empresas ativas, são de micros e pequenas empresas. 98%. O país inteiro, basicamente. O país inteiro. Tá? Responsável por mais da metade da mão de obra. Não, e um país difícil, né? De empreender, desafiante. Ali no Brasil não é para qualquer um, não. E não é muito diferente em países desenvolvidos, não. As micros e pequenas empresas, inclusive empresas familiares, são a grande maioria. Tá? Pois bem, a ONU
querendo saber o que poderia fazer para promover o desenvolvimento, fez uma pesquisa, testou colocar dinheiro e viu que não era determinante, ou seja, se eu botar dinheiro nos países, nas regiões, não significa que isso vai avançar, a gente sabe, né? Basta colocar dinheiro na mão de qualquer um que queira empreender, não quer dizer que ele vai ter resultado. Claro. Resolveram testar dando capacitação, treinamento técnico, gestão, também perceberam que não era determinante, e aí se viram num beco sem saída. Foi então que eles foram buscar ajuda dentro de uma universidade, lá nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard, e lá encontraram o professor David McClelland, um estudioso desde a década de 50 do comportamento humano. E aí a gente já entra no que nós vamos falar daqui a pouco sobre o desafio, que tem a ver com comportamento humano. E o professor David, ele direcionava o seu estudo para empresas e empresários, né, da forma como eles empreendiam. E aí perguntaram ao professor, e aí, o que faz um negócio dar certo? E ele, já estudando isso há muitos anos, ele respondeu com muita tranquilidade, né? Não sei. Sério? Nossa! Mas eu gostaria de desenvolver uma pesquisa, já há muito tempo, ampla, global, que, quem sabe, a gente pudesse descobrir o que faz o negócio dar certo. E a ONU bancou essa pesquisa. Tá? E durante muitos anos, né, eles foram simplesmente... A pesquisa foi genial. Sabe o que eles foram fazer, Rafa? Eles foram observar o que empresários de sucesso faziam no seu dia a dia. Anotando tudo, desde o momento que ele acordava até o momento que ele ia dormir. Que interessante, hein? Por quê? Pode ser até que ele fizesse alguma coisa dentro de casa ainda. Sim. Que tivesse tudo a ver com o negócio. Não, eu acho que... Olha, já existe uma resposta disso ou não? Sim. Então, peraí. Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Mas eu vou tentar mais ou menos adivinhar aqui. Ok. Porque eu trabalhei com empreendedores muitos anos, né? Aliás, um dos meus sócios, ele foi do Shark Tank aqui em Portugal, que é o Tim Vieira. Sim. Ele era um dos tubarões e durante muitos anos nós acompanhamos os empreendedores, né? Pessoas que estavam aí empreendendo e vinham procurar. E eu comecei a reparar assim, eu falei, cara, tem alguma diferença entre essas pessoas, entre as pessoas que dão certo e as que não dão. Perfeito. E aí eu cheguei a uma conclusão assim, né? E na verdade foi por isso que eu entrei no desenvolvimento humano. Porque não tem a ver com produto. Pelo menos essa foi a minha visão. Depois, não tem a ver com produto. Tá certo, essa aí já tá certa. Tá certa, né? Tá certo. Ou seja, tem pessoas que tinham produtos aparentemente incríveis que davam errado, outras pessoas com produtos mais ou menos, mas o cara dava um jeito. Isso. Então, eu acredito que passa muito pela inteligência emocional da pessoa, saber lidar na hora que vem um estresse. Ele acha uma maneira de passar por cima daquele desafio, porque desafios, cara, é a coisa que mais tem no empreendedorismo todos os dias. Tem a ver. Provavelmente vai ter alguma questão em saber lidar com pessoas, isso em alguma coisa. Tem. Agora, tem uma coisa que eu estou pensando, que você falou assim, olhar o empreendedor na casa dele. E quanto mais eu estudo desenvolvimento humano, mais eu vejo que alguns hábitos que as pessoas formam na própria vida, elas levam para o resto do dia. Então, por exemplo, se a pessoa tem hábito de fazer atividade física, se a pessoa tem hábito de se alimentar melhor e não alimentar igual uma lata de lixo, que só come porcaria. Isso. Se a pessoa tem hábito, sei lá, de... limpeza. Exato. Higiene. Higiene, né? Nem tinha pensado nisso. Leva para o seu negócio. Pois é. Ou seja, nível de organização, enfim. Sim. Eu acho que tudo isso vai contribuir para que ele possa... Né? Ou seja, você tem um relacionamento bom em casa, talvez... Sim. Né? Você tem um relacionamento bom, te ajuda no resto do dia. Enfim, qual que é a resposta aí, então, do professor? É exatamente nessa linha. Ao longo da pesquisa, e essa pesquisa ela iniciou em 3 países, na Índia, no Equador, em Malau e na África, observando esses empresários. Nossa, países bem diferentes também. Bem diferentes, até para validar. Até para a nossa realidade também. Assim, depois esses países, outros países foram incluídos na pesquisa, mas esses foram os 3 primeiros. E aí, após alguns meses, já se começou a observar que havia comportamentos que eram comuns a esses empresários, independente de ramo que ele atuava, do produto que ele vendia,
Você já tinha falado isso, né? Independente se ele tinha tido uma formação de alguma faculdade ou mesmo? não. Olha, interessante. Independente se ele teve acesso a recursos financeiros ou não no início. Que é a pessoa que determinada, o cara dá um jeito. Cara, é fantástico. E aí foram mais de 70 comportamentos comuns nas pessoas de sucesso. Certo. E desses 70, 30 comportamentos. O que é comportamento? É aquilo que você faz, é aquilo que você pratica, é aquilo que é observável, né? Você agora está sentado, dessa maneira, cruzando as pernas, olhando para mim. Esse é o teu comportamento. Não tem o que negar. Exatamente. Né? Se alguém anotando aqui, tá não, aqui o nosso não importa a tua intenção, não importa o teu desejo, é o que você está fazendo. Então foi isso que foi observado. O que as pessoas faziam. Olha que coisa fantástica. E aí esses 30 comportamentos eram totalmente relacionados aos resultados. Olha e eles só. eram e são praticados constantemente de uma forma equilibrada. Isso também é importante. Ou seja, existe ali uma sinergia, uma harmonia entre esses comportamentos que levam a pessoa a ter ali Exemplo. Digamos que você tem um determinado comportamento que você pratica e utiliza bastante, em alta intensidade, porque você consegue medir isso também, tá? E outro que você praticamente não utiliza no seu dia a dia. Isso vai te diminuir os seus resultados. Mas você lembra aí de alguns comportamentos? Não, lembro de todos. Você lembra de todos? Mas eu não vou falar os 30 comportamentos. Eu vou apresentar as competências, chamadas competências empreendedoras. Tá, então peraí. São 10. Opa, boa. São 10. Tá, então nós já vamos para aí. Tá. Mas antes eu tô com uma curiosidade aqui. Que o Marcos chegou aqui e viu uma plaquinha ali escrito gentileza gera gentileza. Que eu, por acaso, comprei, porque eu achei isso bonito. Comprei uma vez passeando até no Brasil, comprei outros, comprei do Pequeno Príncipe, comprei alguns outros aí ao longo da minha trajetória. E essa, eu acredito muito nisso, né? Que a gentileza gera gentileza mesmo, né? É o efeito borboleta quase assim, né? E aí ele falou, aí ele me perguntou, você sabe da história disso? Então eu falei, cara, não sei qual que é, não, só achei bonita a frase. E aí eu falei, então conta a história pra nós aí do gente, da onde que veio a gentileza gera? Porque pra mim era só uma frase despretensiosa. Não, assim. há muita história e todo carioca, né, da década de 70, 80, até 90, conhece. Por quê? Gentileza gera gentileza nada mais é do que uma expressão famosa do gentileza. E quem era o Gentileza? Gentileza era um morador de rua, um senhor, né? Ele se vestia todo de branco, com uma manta branca, tipo aquelas de árabes, né? Toda branca, barbudo, né? Bigode. E ele era o pichador da década de 70, mas um pichador culto. Pichador é que vai nos muros e escreve. Ele escrevia com essa letra, com esse tipo de letra, uma série de citações, histórias, nas pilastras das pontes, principalmente viadutos da cidade. Olha só. E bonitinho assim, sempre nessas cores. O fundo branco, a letra em preto, o verde e amarelo com friso. Né? E todo com essa letra. E sempre com coisas positivas. Olha só. Então ele vendia essa imagem, né? Olha só que coisa linda, né? E virou um personagem do Rio de Janeiro, famoso, qualquer carioca sabe disso. E o nome dele era Gentileza? Gentileza. Eu não sei qual era o nome dele verdadeiro, mas ele era conhecido como Gentileza. Tá? Nossa! Então, ele é muito famoso, né? E não é à toa que tem esses produtos. Mas já deve ter falecido. Ele faleceu já há alguns anos, e aí tem um desdobramento disso. Em 2012, eu tinha, ainda tenho até hoje, uma corretora de seguros lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também uma empresa de consultoria e treinamento. E naquela ocasião, um dos meus clientes atuava na área de massas, né? Insatisfeito com o sócio dele e tal, enfim, chegou para um dos meus consultores e falou o seguinte: olha, eu estou a fim de sair do negócio e montar uma outra empresa, você não quer montar comigo, não? E aí, esse meu consultor gostou da ideia, começaram a trabalhar e perceberam, ele era jovem, né, um garoto novo ainda na atividade, recém-formado,
E aí ele falou, não, quero, mas o Marcos tem que participar também. Aí me convidaram. Eu falei, olha, ok, eu topo, mas só se eu ficar com a participação pequena, porque eu não tenho condições no dia a dia de tocar uma fábrica, né? E acho bacana, mas não quero tocar uma fábrica. Aí eles toparam, eu fiquei com uma pequena participação, 10% na época. E aí, o que você faz? Vamos dar um nome para a fábrica, né? Para o produto. A intenção era fabricar folhados finos, croissants, e todo tipo de massa folhada para vender para restaurantes, padaria e tudo. E aí, escolhemos o nome, né? Gosto Carioca. E usamos esse tipo de letra para escrever o Gosto Carioca em homenagem ao senhor Gentileza. Exatamente. Maravilha, olha só, bonito. E ainda existe, né, essa fábrica? A gente inaugurou dia 3 de janeiro de 2012, tá? E vendemos essa fábrica para uma outra fábrica muito famosa no Rio de Janeiro, chamada Genial. Vendemos em 2017, dezembro de 2017. Okay. A Genial é uma produtora de cachorro-quente famosíssima também no Rio, né? Da década de 70, era quem vendia os cachorro-quente no Maracanã, enfim, e foi vendida a empresa. Foi muito bacana. Incrível. Meu querido, eu queria que a gente entrasse um pouquinho, fica à vontade, toma sua aguinha aí e tal, para a gente entrar aqui num assunto aqui que eu acho que é muito importante. Sim. Porque é o seguinte, você, assim, enfim, tem uma experiência muito, muito grande aí nessa área. Como é que você foi parar, não é nem no desafio empreendedor, né? Como é que você foi parar nessa coisa de empreendedorismo, ou seja, de ajudar empreendedores, etc. E não me deixa esquecer das competências. Mas eu acho que as competências a gente vai daqui a pouco, quando a gente entra no desafio empreendedor, que deve trabalhar isso lá, né? Sim, trabalhamos exatamente essas competências. Tá, aí até para as pessoas, para enquadrar as pessoas, quem é o Marcos? Eu sei que você já fez ali o seu mestrado ou doutorado na Sorbonne em finanças, coisa só de gente chique mesmo. Mas antes disso, assim, como é que você entra nessa área do empreendedorismo? Posso ir lá no início mesmo? Bora! Pois é, eu sou baiano. É mesmo? Sou baiano, nasci numa cidadezinha chamada Jequié, sertão, no agreste da Bahia. Apelido da cidade, Cidade Sol. Ok. Então já viu, né? Então aí o sol queima mesmo a sério. Mas com 5 anos eu fui morar no Rio e costumava voltar para Jequié para passar minhas férias com meu avô, minhas tias, né? E era muito maravilhoso. Aí o sotaque bom. Carioca, né? Exatamente. E era muito bom. E eu passava lá meus 3 meses de férias, como tinha antigamente, década de 70. E nessa ocasião, eu lembro que na casa do meu avô tinha um quintal muito grande, tinha pé de siriguela, é uma fruta baiana deliciosa. Nunca vi, eu sei o que é, mas nunca vi. Tem tamarindo, tinha 2 pés de tamarindo, tinha uma mangueira maravilhosa, Uau. Tinha umbuzeira, que é outra... Umbu, né? Isso aí também difícil de... E eu adorava sorvete, adorava picolé. E passava aquele pessoal vendendo picolé no isopor. Sim. Eu não tinha dinheiro para comprar. Aí o que eu fazia? Eu e minhas tias, né? Nós subíamos nas árvores, enchíamos de frutas, íamos para a porta com cesto de frutas e vendíamos para comprar picolé. Sensacional. Então, essa é a minha lembrança que eu tenho de como começou. Mas, passados anos, fui para a faculdade de engenharia mecânica, e lá na engenharia, naquela época, em 1981, quando eu entrei na faculdade, lá do Fundão, do Rio de Janeiro, eu era um atleta. Eu praticava maratona, 42 quilômetros. Uau! Né? Já tinha corrido a primeira maratona lá no Rio de Janeiro, Atlântica Boa Vista, histórica, né? 42 quilômetros, 4 horas, 9 e 22 segundos. Uau. Tá? Sensacional. Pois bem, e então sempre muito ligado a esporte, jogava bola o dia inteiro, pedalava, enfim, corria, academia. Eu vislumbrei a oportunidade, dentro da faculdade, de montar o meu negócio, que seria uma loja de bicicletas. Naquela ocasião, as lojas de bicicletas eram oficinas feias, sujas, graxa para todo lado, aquela coisa bem... quase que um borracheiro, pois né, não, de beira de estrada. Bicicleta realmente... Era feio. Hoje em dia mudou, mas na época era muito... E eu achava que eu podia fazer algo diferente. E aí eu falava para os meus amigos, meus colegas, né, que eu iria montar uma loja de bicicleta. E era engraçado a reação deles, né, porque eles riam.
Pô, fazendo engenharia no Fundão, melhor universidade de engenharia do Montar Brasil. uma loja de bicicleta, pô. Para montar uma loja de bicicleta, vai trabalhar na Petrobras, na Vale. Poxa, eu não queria. Eu queria ter o meu negócio. Olha só. Entendeu? Mas, pois bem, me formei, não tinha recursos, e aí meu plano qual foi? Juntar dinheiro para empreender. E aí, meus primeiros 5, 6 anos de profissão foram exatamente com esse objetivo. Até que chegou o momento de largar tudo e montar o meu negócio. E montei a loja de bicicletas na Barra da Tijuca, no Rio. 3 andares, oficina, primeira linha. É mesmo, você já abriu uma loja de bicicleta grandona já. Era uma loja. Viramos referência de imediato. Meu sócio era um triatleta, a gente correu maratona juntos, ele virou triatleta logo em seguida. Enfim, e o nosso público eram atletas, tá? E público classe AA, de alto nível. Que eram tá? Bicicletas mais caras. Bicicletas importadas, atendimento diferenciado. A minha equipe, vendedores, mecânicos, todos eles, o pré-requisito era praticar o esporte, seja o mountain bike, o ciclismo, o triatlon. Tá? Eu me orgulho muito de hoje saber que o gerente, vendedor, que depois se tornou gerente na minha loja, ele já há mais de 20 anos tem a loja dele, lá no Rio até hoje, Rodrigo. Um abração para o Rodrigo. Aliás, ele escreveu um livro na época da pandemia, que ele teve Covid, sobreviveu, e faz uma citação exatamente do quanto foi importante ter trabalhado lá conosco, na nossa loja, Bike Roger. E aí essa loja cresceu assim mais ou depois de um tempo? Daí outras oportunidades foram surgindo, passei a ser representante de marcas de bicicleta importadas, deixei o negócio da loja, que na época já tinha até franquia em Niterói, Copacabana, com meu sócio, o Roger, saí da sociedade e me dediquei à importação e distribuição de peças, bicicletas, acessórios para o Brasil todo. Tá? Então, fui nessa direção aí. Então, eu saí da sociedade, a gente montou em 91, saí em 94, e 94, desculpa, em 94 em diante, no ramo de importação e distribuição de peças. Até final de 97. Eu mudo rápido, viu, Rafa? Não, mas interessante, porque essa época ainda era difícil, né, importar as coisas, né? Muito, muito. E difícil. E caro, tinham variáveis que me incomodaram. Por exemplo, eu lembro de um dia que eu estava lá com 8 containers em Taiwan, de uma marca de bicicleta chamada Mongoose, que era, Mongoose, claro, nós representávamos, nós éramos importadores, e o governo simplesmente mudou a alíquota de importação de 20% para 72%. Nossa! Eu falei, acabou o negócio. Chega. 8 containers? 8 containers. Cheio de bicicletas, milhares de bicicletas. Cada um 340 bicicletas aproximadamente. Nossa. Faz as contas aí. Preço FOB na média aí de $350 a $400 na época, né? Uma fortuna e, enfim. Aí eu falei, chega, não dá mais. Isso é muito... Tá na hora de mudar. E aí eu mudei, saí desse ramo, vi que havia oportunidade em outros ramos, pesquisei bastante, eu sempre estou antenado no mercado, e vi que a área de seguros no Brasil tinha muito por crescer e resolvi entrar na área de seguros. Você entrou nessa área aí. Então, aí, beleza, vamos lá. Aí, porque aí você, ou seja, você viveu isso muito na pele, né? Sim. De viver os problemas, as dificuldades, conseguir superar os desafios e etc. E de alguma forma foi passando. E aí depois, no futuro, você foi apresentado aí pro desafio empreendedor. Não. Como é que você entrou, ou antes até da questão do Sebrae, para quem não sabe, né? Foi por aí. Onde é que entra essa parte aí que você... Foi por aí. Tem uma história até interessante que eu vou citar. Um colega meu de faculdade. Sabe aquele cara que é o gênio da turma? Né? Marcelo Henriques, né? Vou citar o nome dele porque ele é um grande amigo desde a época da faculdade. Até hoje, sem dúvida. O Marcelo, ele é um cara muito especial na minha vida. Nós, inclusive, fomos os representantes da turma na formatura. Olha. Né? E desde então a gente mantém uma relação fantástica. O Marcelo é um gênio. Um gênio que... Engenheiro, assim? Engenheiro mecânico. Depois ele veio para a Suíça, fez
pós-graduação na Suíça. Então, Um gênio, um gênio. É aquele cara que você vê ele como um grande pesquisador, o cara que... Só para você ter uma ideia, ele fez um lançamento de um livro sobre finanças, que depois ele foi para a área de finanças, onde tinha ministros do Brasil presente no lançamento do livro dele. Incrível. É um cara fora de série. Pois bem, em 95 estava eu em São Paulo, na época trabalhando com importação e exportação de bicicleta, visitando o cliente, e o Marcelo havia acabado de chegar da Europa, lá no Brasil, depois e fomos tomar um chopp à noite em São Paulo. Ele também estava lá, coincidentemente, e um outro colega, o Nilson Musa, outro grande amigo também, colega de faculdade. Fomos tomar um chopp para rever e contar a história. Já havia 10 anos que a gente havia se formado. E aí o Marcelo, em determinado momento, tira do bolso um cartão. Tá? Essa é a minha empresa, Probatus. Aí eu olhei assim para o Nilson, ele olhou, sua empresa? Né? Marcelo, empreendendo. O que houve, Marcelo? Não, que eu fiz um curso chamado Empretec, né? Um curso da ONU, fantástico, que trabalha o comportamento empreendedor. Aí começa... E eu acho, Baiano, ele me chamava de Baiano, né? Eu acho, Baiano, você tem que fazer esse curso também. Você empreende, já tem loja de bicicletas aqui. Aí eu fiquei com aquilo, voltei para o Rio de Janeiro no dia seguinte, fui direto no Sebrae, lá da Barra. Para quem não sabe, explica aí, porque Sebrae, vamos falar. Muitas das pessoas aqui ouvem são portugueses. Para nós, brasileiros, Sebrae, a gente entende, mas só falo o que é o Sebrae. O Sebrae é uma instituição brasileira ligada ao governo, financiada por nossos impostos, né, os impostos são pagos, que cuida do desenvolvimento do micro e pequeno empresário no Brasil. É uma das coisas... É 100% público? 100% é economia mista, né? Sim. E é uma das coisas públicas que dá certo, né? Eu acho que o Sebrae é uma coisa... O Sebrae é fantástico. Até hoje, né? Fantástico. Sempre foi. Eu é uma instituição fantástica, atua em todos os estados. Ajuda muito, né, os empreendedores. O que você tem lá de disponível de consultoria e treinamento em todas as áreas de gestão. E muita coisa gratuita, né? Muita coisa gratuita. E o Sebrae representa no Brasil o Empretec, que é da ONU. O Empretec é da ONU. O Empretec é da ONU? É da ONU. Existem em mais de 40 países. E quando chegou no Brasil em 93, né? O Sebrae é que agarrou isso. Agarrou isso, tá? E desde então vem desenvolvendo e se tornou um protagonista dentro da ONU através do Empretec. Sensacional. Em função até da dimensão do nosso país, tá? Pois bem, e aí o Marcelo me falou que eu deveria fazer esse curso. Aí eu fui lá procurar no Sebrae, mas ainda não havia chegado no Rio de Janeiro. Tinha em São Paulo, tinha no Rio Grande do Sul, tinha no Espírito Santo, mas não tinha no Rio ainda. Começou em 93, era 95, e eu fiquei ali monitorando até que em 98 chegou no Rio. Eu não pude fazer, na época eu já estava atuando na área de seguros, na Prudential, uma grande multinacional. Não consegui encaixar na primeira turma, veio a segunda turma, não sei o quê. Sei que em dezembro de 2000, eu finalmente consegui uma brecha para fazer o Empretec e fiz a primeira turma do bairro de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Aliás, saiu até no jornal principal do Brasil na época, né? A turma do Empretec em Botafogo, foto, eu guardo até hoje essa foto. E eram 9 dias, são 9 dias intensos de prática dos comportamentos, dos 30 comportamentos. E é fantástico, porque realmente... O Empretec até hoje é assim, são 9 dias? Não, aí em 2009 ele passou a ser 6 dias, por uma iniciativa nossa do Brasil. E agora virou padrão, desde então virou padrão mundial. Porque 6 dias conseguia entregar aquilo que... Isso, e com o mesmo resultado de impacto. Pois bem, e aí eu fiz esses 9 dias e ao final, eram 3 facilitadores se revezando ao longo do dia, eu recebi o convite para fazer parte da equipe, pelo meu resultado lá no Empretec. Interessante. Eu fui o último, em 2000 exatamente, o último facilitador que entrou dessa maneira, a convite da equipe, lá no Rio de Janeiro. Tá? E eu me orgulho muito, então estou há 22 anos. Né? Até hoje? Até hoje. Até hoje você está no Empretec? Até hoje. Você ajuda lá? Sim, dá formações e tudo? Assim, desde que eu vim para Portugal, eu cheguei recentemente, eu ainda não retornei ao Brasil para fazer, mas continuo recebendo os convites, porque eles mandam o convite
para nós ok, facilitadores ok. credenciados. Naquela época ainda era totalmente ligado à ONU, eu recebia pela PNUD, Olha, que Programa das interessante. Nações Unidas. Depois o Sebrae, digamos assim, encampou tudo, né? Inclusive ok. pagamentos, remuneração. Mas ainda faço parte da equipe do Brasil com bastante orgulho. Olha, que interessante. E qualquer hora eu retorno lá para fazer Boa, uma turma, que estou com boa. saudade já. E qual que foi, assim, você acha o seu maior aprendizado nessa sua trajetória? Até, vamos colocar assim, até antes de entrar aí nesse quase que é o seu projeto aí, que é o, né, o desafio para empreendedor e tal. O que foi algo que te tocou e que te marcou aí nesses anos seu de Empretec ou de empreendedorismo que você viveu? Olha, o Empretec, ele me ajudou. Foi um divisor de águas, como é um divisor de águas para muitos outros empresários e empreendedores. Naquele momento eu estava há 3 anos fazendo uma carreira bem sucedida como executivo de uma multinacional na área de seguros, e ao retornar, e aí você volta com um gás, né, com uma clareza da sua potencialidade, do que você precisa fazer para melhorar resultados, eu percebi que lá dentro dessa companhia eu não teria tanto espaço mais para desenvolver todas essas competências. E aí, uma semana depois, fui embora. É mesmo? Olha só. Para quê? Para montar a minha empresa. Né? Acabou que eu recebi outros convites, o mercado soube no mesmo dia, e eu resolvi entrar numa outra empresa que me deu uma liberdade incrível para empreender. Foi uma norte-americana chamada Monia, Multi-Off New York, onde eu entrei já com data para sair. Ah, tá. Então, fiquei mais 3 anos lá. No setor de seguros. No setor de seguros, isso assim, me deram muita oportunidade de empreender. Só para você ter uma ideia, o que eles fizeram. Lembra que eu recebi o convite de ser facilitador? Sim, sim. E eu precisava ficar 9 dias fora. Algumas vezes por ano. Pois é, facilitando, dando a formação do Empretec. Isso. Mas eu era executivo de uma multinacional. Então, eu negociei na minha entrada que eles me disponibilizassem algumas vezes por ano. 9 dias. Ou seja, 9 dias. Basicamente, é quase 2 semanas inteiras, assim, mais ou menos. São 2 semanas inteiras, porque são 9 dias corridos, né? Eram 9 dias corridos. Aí ele, Marcos, mas quantas vezes? Falei, as 3. Tá? E, mantenho as metas, meus compromissos, pode me descontar esses dias. Ele, não, Marcos, não vamos descontar, vamos manter as metas. Você está dizendo, as metas estão aí, tudo bem, você cumprindo as metas. Aí eu falei, maravilha, então só tem mais um detalhe importante. Qual é? Comunicar a todos dentro da empresa esse nosso acordo, para que não vejam aqui, de repente, o Marcos passando, ficando 9 dias fora, algumas vezes por ano, achando que tem algum tipo de privilégio. Né? Resultado. Comunicaram. Você a empresa muito boa. Manteve as metas? Conseguiu? Todas as metas, ganhei premiação, enfim. Tudo. Por quê? Porque você empreende. Pois é. E aí faz a diferença. Sensacional. Fazia a diferença. E da formação é muito bom, né? Aqui no Instituto Viver demais. com Propósito nós tínhamos mais formações, agora está até um pouquinho parado, mas a sensação, o sentimento de dever cumprido, de realização de propósito é muito profundo, né? Eu tenho certeza quando você estava lá 9 dias com os empreendedores lá, com o pessoal, é mágico, né? Não, é fantástico, é fantástico. Assim, mas você havia me perguntado sobre alguns pontos. Então, o primeiro foi fazer o Empretec, que foi um divisor. A partir dali, daquele momento, eu consegui realizar muito mais do que eu realizava nas mesmas 24 horas. Olha só. Esse é o grande benefício de você ter a prática do comportamento empreendedor no seu dia a dia, incorporado, virando hábito. Certo, exatamente. Tá? Por quê? Porque você faz aquilo e dá prioridade àquilo que te leva aos resultados. Então, você precisa de menos esforço. Pois é. Você precisa... Tem que ser um esforço calculado. Calculado, exatamente, direcionado. Exato. Então, aí você sobra tempo. Sabe aquela coisa que o empresário reclama, eu faço tudo e não me sobra tempo? Ali dava. Dá. Agora, deixa eu te perguntar assim, e obviamente, de novo, nós vamos entrar nessas competências, mas você acredita que qualquer pessoa tem a capacidade de desenvolver um comportamento empreendedor
Ou tem pessoas que já são mais... nasceram mais com isso? Porque você falando assim, olha só, você foi para a faculdade de engenharia, mas você já tinha cabeça de empreendedor, mas você não teve nenhuma formação formal em empreendedorismo. Mas você já queria abrir sua loja. Não. E outras pessoas, como o seu amigo que é gênio, que, o Marcelo, né? Isso. Que você vê que muitas vezes, claramente, são pessoas mais dotadas a trabalhar, apesar dele ter aberto depois a empresa dele e tal, e até fez o Empretec, mas muitas vezes você vê que é uma pessoa, ou ele, ou outras pessoas, né? Sim. Que são mais assim, para ser um cientista, ou trabalhar no executivo de uma empresa, etc. Sim. Você acha que qualquer pessoa consegue desenvolver bem essas competências? Em tese, Rafa, não há nenhuma limitação para que as pessoas possam desenvolver. Eu até brinco às vezes, né? Só um parênteses aqui. Eu, há alguns anos, também dou aula em pós-graduação de escolas de negócios, no IBMEC, na PUC, e muitos me perguntam, né, sobre isso, exatamente isso. E eu dou aula de liderança e gestão de pessoas e empreendedorismo. É natural. Vem cá, todo mundo pode se tornar um líder, todo mundo pode se tornar um empreendedor de sucesso. Falei, não há nenhum impedimento, porque é comportamento, basta que você se comporte dessa maneira. Agora, isso requer um aprendizado. E se você não tem alguma aptidão ou uma predisposição, qual vai ser a variável que vai mudar de você para um outro? O tempo. E pode ser que nessa vida você não tenha tempo suficiente para mudar, né? Então, exato, não há impedimento. Sim, mas não é são para todo mundo. comportamentos que qualquer um pode, mas... Enfim, tem uns que talvez vão desenvolver mais rápido, mais facilidade. ou com mais vontade, né? Com mais garra. Né? Não, às vezes a pessoa não, até tem vontade, mas eu já conheço alguns casos de pessoas com muita vontade que conseguiram melhorar bastante o seu comportamento, mas não o suficiente para dizer se tornaram aquele empreendedor como referência, tá? Cara, mas toca o barco. Mas dá para fazer. Então não há impedimento. Agora não é para todo mundo. A gente sabe que não é para todo mundo. O empreendedorismo... Não é para todo mundo. É uma montanha-russa, né, velho? Você precisa ter uma série de aptidões, não somente comportamentais, mas, como você falou, emocionais. Para segurar a onda, tá? Isso aí quanto mais eu vivo nessa vida, isso é o que tem mais. E eu vou te falar, até coisas que as pessoas nem acham. Por exemplo, uma das coisas que eu faço, eu tenho uma empresa de investimento imobiliário, construo, às vezes, casas, apartamentos, renovo e tal, e vou ganhando dinheiro assim também. E, às vezes, é uma coisa simples, que as pessoas acham que não eventualmente seria empreendedorismo. Mas nesse momento, nesse exato momento que nós estamos falando, eu, há, sei lá, 2 anos, pouco atrás, comprei um lote com outro sócio, construímos uma casa, a casa está levantando e tal. Cara, e por algum motivo agora o banco não quer soltar a última parte do combinado, porque ele avaliou a casa, cara, 1% a menos do que... Cara, uma confusão ali. E o empreendedor ali que está... por acaso, nesse momento, eu até tenho capital para cobrir essa diferença. Que é pouco, ali era 27 mil, alguma coisa assim, para cobrir. Agora, se fosse alguém que estava vivendo ali assim, ó... A obra para no finalzinho, velho. Sim. E isso é uma gestão emocional, um estresse emocional gigante. Sim. Né? Se o banco não solta o dinheiro, o avaliador não vai avaliar mais. E aí, com isso, você não consegue completar a obra, porque o empreiteiro está lá precisando desse dinheiro também para completar a obra. Cara, é um imbróglio que pode parar uma obra no final. E isso, no empreendedorismo, é o que mais acontece. Você tem que pagar a folha de salário, de ordenado das pessoas, pagar um imposto que chegou, que você não sabia nem de onde que veio, de repente chega 2 mil euros, tem que pagar e não sabe de onde que vem, ou de onde que tira esse dinheiro. Isso. Né? Então, essa gestão emocional é muito... É muito forte. Muito muito intensa, né? É muito intensa, todo mês. E assim, você tem que saber absorver esse tipo de coisa, porque isso faz parte quase que da rotina. Faz parte da rotina, né? Então, se você não souber lidar com isso e se deixar envolver pela pressão, pelo desgaste, pelo risco envolvido, isso vai te trazer problemas, inclusive para a saúde. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Vai se refletir na saúde. Vai ser um dos primeiros lugares que já vai começar a pipocar coisa aí. Mas aí, agora vamos entrar aqui no desafio empreendedor. O que é o desafio empreendedor? Como é que funciona isso aqui para as pessoas entenderem? E aí eu vou até te dar uns cases aqui pessoais para você me ajudar aí. Pois bem, então o Empretec vem ao longo da vida. Quando eu vim para Portugal, decidi vir para Portugal, recebi um convite de alguns amigos
né, me convidando para fazer parte da equipe aqui do desafio, porque eles estavam vindo para a Europa. Porque o Empretec não tem em Portugal? Empretec Não, da Empretec ONU? não. O Empretec é só em países em desenvolvimento. Ah, ok. E por isso não tem em Portugal, né? Mas o desafio nasceu no Brasil há 17 anos atrás, né, pelo Paulo Eustáquio, que era um facilitador do Empretec e que viu a oportunidade de dar, digamos assim, maior longevidade e capacidade para que os empreendedores estabelecessem, de fato, um hábito com aquelas práticas. Então, ele criou um programa. Não só 9 dias, mas uma continuidade daquilo. Isso sempre foi um pedido, uma carência, uma necessidade daqueles que faziam o Empretec. E é mesmo, é um acompanhamento de perto, Isso, né? Exatamente. Então, o Paulo Eustáquio, através da empresa dele, Public, criou essa metodologia de acompanhamento durante 7 meses. Ah, olha só que São interessante. 7 meses. 7 meses é tempo suficiente para se tornar um hábito. É bom, é. E a gente vai fazendo isso de forma gradativa. Esse que é a grande inteligência. Ah, é um treinamento? Não. É uma consultoria? Não. É o quê? É tudo isso junto. É treinamento, é consultoria, é mentoria e é monitoramento. Olha só. Ao longo de 7 meses. Sensacional. E por isso que gera tanto resultado. E aí me convidaram. Eu falei, opa, topo. Logo para quem? Claro, é a sua praia, né? É a minha praia. Então, o desafio empreendedor, ele entrou assim na minha vida, né? E eu topei o desafio de vir para Portugal, eu já vinha para Portugal, e fazer do desafio uma diferença, aí entra outro propósito. Eu quero fazer do desafio em Portugal uma forma diferente de fazer negócio que até então os portugueses ainda não tiveram oportunidade. Então, a gente quer realmente consolidar a prática de comportamentos empreendedores, porque a gente sabe que fazendo isso, toda a sociedade melhora. Interessante. Toda a sociedade. Então, eu preciso de formar bons consultores aqui para multiplicar e conseguir atuar de norte a sul de Portugal. Olha só. Esse é o meu desafio agora, é formar. É formar gente. A gente já montou uma turma logo que eu cheguei, em julho do ano passado. Já tinha alunos e tudo conseguiu. O meu sócio Moisés, né, já havia vindo para cá 1 mês, 2 meses antes. Eu indiquei pessoas do meu relacionamento, ele teve acesso, isso abriu portas para ele e ele conseguiu formar a primeira turma. Fizemos a primeira turma, já temos alguns casos de sucesso bem relevantes. Como que, por exemplo? Né? O que é? Fala, ou seja, que tipo de gente que entra e que tipo de resultado que mais ou menos pode ser. É um esperar? programa voltado para empresários que têm seus negócios estabelecidos. Tá, mas é pequenos e médios empresários? Pequenos e médios. Chega médio também assim? Sim, pequenos e médios. Tá? Okay. Pequenos e médios. Porque a gente sabe e percebe que mesmo o médio, ele tem uma série de carências. Não, muito. Série de carências, né? E é um excelente momento e é ótimo quando a gente tem pessoas dentro da turma, que a gente forma uma turma. Entre 8 até 20 empresas podem participar. Tá? Aqui em Portugal a gente está trabalhando com 12. Tá? 10, 12. As primeiras foram de 8, as próximas já estão sendo 10, 12 empresas. E cada empresa pode ter 3 participantes. Pois bem, então você tem pequenos e médios empresários que já têm os seus negócios rodando, agora tem alguns pré-requisitos. Quais são? Ele precisa querer mudar, o sócio. É para o sócio, não é para o funcionário. É para o sócio. É porque a gente sabe que o negócio depende do sócio. Do sócio. Ele como líder Ele que vai dar o movimento, né? Ele que vai fazer a diferença através dos seus colaboradores. Certo. Então, é preciso ele querer mudar, é preciso ele querer ter o controle financeiro do seu negócio, é preciso ele querer ter total controle sobre os comandos e variáveis do seu negócio, que se ele acelerar, apertar mais, o negócio funciona de uma maneira, se ele reduzir um outro botão, ele tem outro tipo de reação. Ele precisa ter esse controle de forma consciente, associada às práticas empreendedoras. Né? Então, se ele quer isso realmente e os sócios estão comprometidos com isso, ele será bem-vindo e vai ter bom proveito. A gente seleciona as pessoas, tá? Não é qualquer um que vai entra. Eu quero entrar, ótimo, mas vamos ver se você tem um perfil. Até porque a gente tem um compromisso
muito forte, Rafa. Se ao longo desses 7 meses ele pratica tudo o que foi combinado, né, e não obtiver resultado suficiente, né, aumento de faturação suficiente para pagar o que ele investiu, nós nos comprometemos a devolver tudo isso. É mesmo? Em contrato. Então, em contrato? Em contrato. Então... Ele tem que cumprir tudo aquilo que foi estabelecido e vocês acompanham. Isso, exatamente. A gente e ele tem que faturar. Ou seja, nós temos tamanha convicção de que o método funciona desde que ele pratique. Tá, mas o que é o método? Como é que funciona? Ou seja, a pessoa chega lá, fica alguns dias no começo... Vamos lá. E depois, como é que funciona? só para eu entender lá. Assim, vou te falar todo o detalhe. Né? Primeira coisa, digamos que o Rafa resolveu... Né? Isso. Ok, Rafa. Não, e olha, eu tenho até um projeto novo agora. Vou te contar o meu projeto. E é verdade. Fala. Eu tenho aqui o Instituto Ver com Propósito, que por acaso, depois eu estou querendo dar, talvez, eventualmente, uma nova roupagem para ele e criar uma nova coisa, mas não é nem por aí que eu quero, não. Tem aqui esse espaço aqui onde nós estamos gravando, que está em excelentes mãos aqui com o meu querido Alfredo, com o Renato aqui da Diplomacia Civil, com o pessoal aqui que também está fazendo isso aqui. E aí eu embarquei numa outra coisa que eu gostei muito, que eu tava muito gordo e muito sem saúde. E aí eu comecei a fazer uma coisa chamada fitboxing, que é um boxe lá, coreografia, com música, e é uma franquia da Espanha. Sim. E aí eu... Logo assim, de novo, né? Não basta eu gostar do projeto, só que o projeto estava longe da minha casa. E eu quero o projeto perto da minha casa. Pô, se não tem ninguém, eu vou ter que dar um jeito de abrir perto da minha casa. Certo. E aí eu entrei em contato com o pessoal da Espanha, que são os franqueadores lá. Chama Brooklyn Fitboxing. Falei, olha, eu tô vendo aqui, eu adoro treinar aqui com vocês, estou meio viciado nesse negócio, porque ele tem uma parte de gamificação também. Você vê quem está em primeiro, quem está em segundo. O saco, ele tem sensores. Então, ele mede a sua força, mede a sincronicidade, mede tudo. E aí depois mostra quem fica em primeiro, com as luzes piscando. É um negócio viciante. E eu perdi peso muito rápido. Cara. Eu falei, cara, eu quero esse negócio. Eu assim, não quero só treinar, mas eu quero eventualmente empreender nisso também. E pronto. E aí fiz um contrato com eles e já vou abrir uma primeira loja. Na verdade, eu já consegui alugar uma primeira loja. Prevista para quando? Para outubro. Para outubro. Tá. Eu ia abrir até aqui, no espaço do Instituto, mas aí acabou que aqui nós estamos alugando para outros negócios, acabou que não deu. Mas e quero, na verdade, expandir isso. Eu quero me tornar um franqueado de peso aqui, Portugal, e abrir outras lojas também, porque é possível, porque já tem uma estrutura muito bem montada por trás, né? O Desafio Empreendedor pode me ajudar nisso? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então vamos lá. Primeiro passo do Rafa. Rafa está dentro, tem o perfil, é claro, assim, já é evidente, né, com toda a tua história, que pode participar do desafio. Então, Rafa, começa agora, tá? Vou te passar aqui um perfil para você preencher um questionário para ver qual é o teu perfil empreendedor. A gente já faz logo um retrato seu para analisar todas as competências que envolve o Rafa hoje. Como está o Rafa hoje? Por quê? Porque lá no final do 7 meses, vamos ver como é que vai estar o Rafa. O que mudou, o que evoluiu, tudo isso de forma consciente. Tá? Então começa aí. E Rafa, vamos olhar já os teus números, porque a gente vai monitorar isso. Claro. Então vamos pegar a tua referência hoje para acompanhar a evolução do seu negócio, em termos de faturação, de custos e de lucro. Claro. Tá? Então, vamos acompanhar isso. A gente tem planilhas, enfim, materiais próprios desenvolvidos pelo desafio, fáceis de serem utilizados e fáceis de serem incorporados por qualquer empresário. Tá? Beleza. Então, esse é o dever de casa antes do primeiro encontro. Aí vai ter o primeiro encontro. São 7 encontros em grupo de empresários. Com a turma toda. Com a turma toda. Nesse encontro que a gente faz aqui... Vocês fazem aonde? No DNA Cascais. Sim, que, aliás, obrigado, DNA, assim... O DNA, ele, desde o primeiro momento, nos acolheu, entendeu a importância. O DNA, para quem não conhece, é uma incubadora de empresas ligada à Câmara Municipal de Cascais. E eles nos acolheram lá, enfim... Abriram as portas lá em Alcabideste, uma infraestrutura lindo fantástica. lá, eu já fui lá, é bom, muito bom.
enfim, tem que só agradecer e a gente vai crescer muito graças ao apoio aí do DNA. Cascais. Pois bem, então, uma vez por mês, há um encontro dos empresários em grupo para conhecer as competências, perceber como elas acontecem no dia a dia, experimentar através de atividades e dinâmicas dentro desse ambiente. Aí vocês ficam lá assim, controlado. uma grande parte do dia, fica lá... 4 horas. 4 horas. 4 horas. De 18 às 22 horas em geral. Mas pode ser outro horário, mas normalmente é 18 às 22 horas, que é um horário que interfere menos no dia a dia do empresário. E lá ele vai tomar conhecimento de parte das competências naquele mês. Certo. Saiu de lá, né? Poxa, ele já está mobilizado, começou a mexer com a cabeça dele, com mindset. Mas é difícil ele pegar isso e aplicar no seu negócio, como a maioria dos treinamentos. Claro, exato. Né? A maioria dos treinamentos. Você faz o treinamento, legal, gostei, bacana. Como é que eu levo para o meu negócio? Aí entra o nosso trabalho de consultoria e mentoria dentro das empresas. Nós vamos para dentro da empresa naquela mesma semana e durante 2 horas e meia vamos ajudar o empresário a definir atividades relacionadas ao que ele praticou e direcionadas para os objetivos e metas que ele tem. Sensacional. Então ele fica com um rol de atividades que ele, junto conosco, né, decidimos realizar, bem específicas, com data para acontecer, com tarefas claras, tá, ao longo dos próximos 30 dias. E a gente vai monitorando as atividades e monitorando também os resultados que elas estão trazendo. Olha só. Entendeu? Então ele tem ali que prestar conta. E é prestar bacana. conta e tá junto ali. O consultor, é o consultor que chama? Consultor. Uma vez por semana a gente vai te monitorar. Uma vez por semana. É. Toda semana tá ali no seu pezinho ali. Semana. Rafa, olha só, tinha aquela atividade para você ver como é que a concorrência está atuando na área de academias, fit, né? Você ficou de visitar 3 lojas. E aí, foi lá? Foi lá? Teve alguma dificuldade? Conseguiu obter alguma informação relevante dentro daquilo que a gente está buscando? Como é que foi isso? Tá? Então, é um pequeno exemplo. Imagina uma série de atividades todas assim. Tudo relacionado ao seu negócio, Rafa. Tá? Então, é bacana porque o empresário, que muitas vezes trabalha sozinho, ele agora tem com quem dividir e questionar e ser enfrentado também. Certo. Porque o dia a dia tende a tirar ele do foco, né? É o cliente que vem, é o fornecedor que não entrega. Normalmente é um bombeiro, né? Tá apagando incêndio. Fica apagando incêndio e quando vê, para onde você está indo? Exato. Não sei, mas estou indo. Estou gastando energia. Exato, né? exato. Então a gente ajuda, e isso é tão importante, já no primeiro momento, definir a meta. Tá, e aí você tem um encontro. Peraí, voltando aqui, os Em 4 grupo? encontros, eles acontecem. 7 encontros. São 7 encontros em grupo. De 4 horas. Ah, então todos os meses tem um encontro de 4 Todos horas. os meses. E depois o acompanhamento semanal. E todo mês também um acompanhamento semanal. Tá. Não, e todo mês um encontro individual dentro da empresa. Então, encontro em grupo com todas as empresas. Depois, um encontro individual em cada empresa, 2 horas e meia, todo mês. Todo mês. Na mesma semana. Sim, sim. Ah, na mesma semana. Logo que acaba o... Acabou já no dia já seguinte. Marca. A nossa agenda fica uma loucura, porque... Nessa semana fica louca. A gente tem que visitar todos eles. 2 horas e meia. Até 2 horas e meia. Cara, é incrível. Né? E sai de lá com tarefas para cada empreendedor. Definidas. Né? E aí, toda semana, o monitoramento. Até o próximo encontro. E aí se repete esse ciclo com coisas novas, obviamente, a cada ciclo. E aí, nesse encontro mensal, você trabalha principalmente as competências do empreendedor, é isso? Aquelas competências, aquelas 10... Aliás, agora vamos trazer elas aí para as pessoas. São 10 competências. Cada competência tem 3 comportamentos, tá? Então, a gente vai trabalhar 30 comportamentos inseridos nessas 10 competências. Tá legal? Então, vamos falar das 10 competências. Vamos lá. Eu acho que o pessoal deve estar curioso aí em saber. Pois é. São 10 competências. A primeira delas, não necessariamente numa ordem, né? É estabelecimento de metas. Foi uma das competências que o empreendedor faz, mas faz de uma forma muito diferenciada. Tá? E é isso que a gente traz para dentro do desafio. Como estabelecer meta. E não é fácil estabelecer meta. Porque além de quantidade, data para ela acontecer,
clareza na meta, ela precisa ter algo que você fez como pergunta para mim logo no início da nossa conversa. Ela tem que ter um significado. Tem um propósito Um ali, propósito. Exatamente. Então, a gente ajuda o empresário a definir isso. Então, agora ele tem um rumo, ele tem uma direção. E vem a segunda competência, o planeamento e o monitoramento sistemático. Tá? Ou seja, como organizar isso de forma a dividir em etapas, em fases e monitorar, que é também muito importante, até porque o que eu planejo não necessariamente sai como eu planejo. Claro. Tá? Terceira, a busca de informações. E o empreendedor faz isso de forma muito particular. Qual é? Pessoalmente. Tá? Então, ele vai buscar informações com o concorrente, vai buscar informações com o cliente, vai buscar informações de mercado, tá? Sempre pessoalmente. Por mais que a internet facilite, ele tem que ver. Tem que ver, tem que sentir, tem que pegar, tem que observar. Isso é interessante. No mundo cada vez menos pessoal, mas, ou seja, fazer a pessoa ir lá e ver é incrível. Isso é insubstituível. Exatamente. Né? Bom, quarta, a busca de oportunidade e iniciativa. Sabe aquela coisa que muitos conhecem, acham que a pessoa tem sorte, né? Pô, para ele acontece tudo, né? Não. Ele simplesmente, por ele ter uma meta e um objetivo, tudo aquilo que contribui para a meta dele fica evidenciado. Eu vou dar um exemplo simples, só para ilustrar o pessoal entender. Alguém aqui já teve uma vontade de comprar um determinado bem, por exemplo, um carro de um determinado modelo e cor, sai na rua, o que vê? Vê esse carro com essa cor. Por quê? Porque o cérebro é o radar, né, do está nosso. atento àquilo e ele fica evidenciando tudo aparece, fica, sabe, já. E assim, o empreendedor que tem meta, tudo que contribui para a meta dele, salta aos olhos, aí ele vai e pega. Isso é busca de oportunidade e iniciativa. Tá? Bom, quinta, a correr riscos calculados. Então, ele é capaz de fazer isso. Sexta, persistência. Sétima, comprometimento. Não é isso? Tá? Então, vamos lá. Estabelecimento de meta, planejamento, busca de informações, busca de oportunidade de iniciativa, correr riscos calculados, persistência, comprometimento, tá? Rede de contato. Ok. Tá? Rede de contato e persuasão, ou seja, a capacidade de lidar com pessoas e usar isso na sua rede de contato. Tá? Qualidade e eficiência. Ok, do seu serviço, seu produto. Tá. Você até citou isso, né? O empreendedor ele tem que colocar qualidade em tudo que ele faz. Né? Esse ambiente aqui, fantástico, para você trabalhar em alto nível. É o mínimo que o cliente espera. Né? Pois bem, e por último, uma característica fantástica, que é resultado da prática de todas as outras. Qual é? A independência e autoconfiança. Olha só. Essa característica que faz com que o empreendedor acredite naquilo que ele está fazendo, que faz com que ele supere as oposições das pessoas que não acreditam, né? Que acham que não vai dar certo, que a crise é mais forte do que ele, que a pandemia é mais forte, né? Que a guerra... Enfim, justificativas verdadeiras, mas que para o empreendedor é apenas o cenário que ele vai ter que trabalhar. Exatamente. Não é? Faz parte aí então, do jogo, né? Ela é fruto da prática de todas as outras 9 competências. Cara, interessantíssimo. Fantástico, isso né? É muito bom. E essas 10 competências é o resultado dos pesquisa. 30 comportamentos das pessoas. Ou seja, estabelece esse tipo de competência. Exatamente. E aí vocês trabalham essas 10 competências na prática. Isso, ali, até virar um hábito. Isso é incrível. É fantástico. E por isso que a gente tem resultado. Onde é que eu assino aqui? Já. Terminando aqui, o contrato está ali na bolsa. A papelada está ali. Tá? Vou te dar um exemplo de um empresário da nossa primeira turma. Posso até falar, porque assim, o nome dele, e faço questão de falar o nome dele e o negócio dele, porque ele já colocou isso na internet. Um empresário aqui de Cascais, Anderson Silva.
Opa, Anderson Silva eu conheço, é famoso. Não é o do boxe, não é lutador, né? Do MMA. MMA, né? Mas é o Anderson Silva, um empresário que está aqui há mais de 20 anos em Portugal e que há cerca de 5 anos atrás, antes da pandemia, montou um negócio na área de alimentação de açaí. Tá? Montou uma lojinha de açaí, essa lojinha cresceu e ele, quando começou conosco em julho do ano passado, era exatamente a figura daquele empresário que fazia tudo. 4 lojas lá em Cascais, Carcavelos, por aqui em São Domingos de Rana, tal, e que trabalhava de domingo a domingo, não tinha tempo para a família, não tirava férias, é o cara que compra, é o cara que vende, é o cara que paga, é o cara que gerencia. É o típico empreendedor, assim, né? Resultado, ele entrou de cabeça, fez tudo que podia ser feito. Tinha vontade de expandir, obviamente. A primeira conquista dele foi já o primeiro mês tirar um final de semana com a família. Uau! Isso teve significado para ele. Muito, né? Tá? Ele, a esposa e o filho, né, puderam tirar um final de semana. Ele ficou radiante. No segundo mês, ele já tinha iniciado a formatação da franquia. Uau! Tá? No terceiro mês, nós íamos lançar o desafio na Itália, convidamos ele para ir para Milão, para fazer um depoimento, e ele não só foi, como aproveitou 4 dias, 5 dias com a família. Com a família tirou da Itália. uma semana aí de... Sensacional. Sensacional, né? E aí, terminado o desafio, ele já tinha 6 lojas abertas, né? Abriu mais 2 durante o desafio, mais do que duplicado a sua faturação, e com 5 ou 6 franquias vendidas. Que incrível. Ele agora já está com 8 abertas. Uau, de franquias. 8 franquias abertas. Tá. Pô, que sensacional. Sensacional, né? Não, e não é só isso. Eu não falei o nome do negócio, deixa eu falar. Enjoy Joy. Enjoy Joy? Enjoy Joy, de açaí. Tá? Muito bacana. Procura aí na internet. Olha, esse eu nem conheço, não. Em Cascais? Em Cascais, tem Cascais, Carcavelos, inaugurou Benfica, inaugurou agora em Setúbal. Tudo franquias agora. Tudo franquias. E não é só que ele tá a ganhar mais dinheiro, e tomara que ganhe muito mesmo, é que o impacto que ele causa na vida de todas as outras pessoas, né? A pessoa que abriu a franquia do Benfica, ou seja, ela tem ali né, uma loja para ela tocar, tá ganhando seu próprio dinheiro, famílias impactadas. E isso que é bacana, maravilhoso, né? Eu acho esse um dos aspectos mais sensacionais do que é empreender. É você ajudar outras famílias a terem uma vida digna, né? A poderem ter seus sonhos e realizar seus sonhos. Pois é. Puxa, isso é incrível. É impagável. Eu fico arrepiado. Não, isso aí realmente vale a pena. Eu acho que é o propósito de tudo. É isso aí. Nossa, o seu nome na internet, ou seja, as pessoas conseguem te encontrar na internet? Como é que você faz? Como que é? Ou você não está muito em redes sociais? Eu, pessoalmente, eu não sou muito de redes sociais. Eu costumo colocar uma ou outra coisa relacionada ao negócio. Tá, mas se as pessoas quiserem te encontrar, aí como é que fazem? Mas vai me encontrar. O meu pessoal é Marcos, no Instagram, por exemplo. Marcos M11. M11. @Marcos M11, porque M11 é minha empresa lá do Brasil. Ah, tá. Continua funcionando. 11 numeral mesmo. Numeral, M11. Meu nome todo, que é fácil achar no LinkedIn, Marcos Ferreira Martins. Marcos no LinkedIn. Ferreira. No LinkedIn. Você vai me encontrar lá. Tá? O desafio empreendedor. Isso, a pessoa está falando, achei isso demais, eu quero conhecer mais, quero entrar, quero fazer. Como é que faz? Então vai lá no Desafio Empreendedor no Instagram. No Insta, Desafio Empreendedor. Desafio Empreendedor _Portugal. Ok. Tá? Então, o Desafio Empreendedor Portugal e tem o Desafio Empreendedor lá no Brasil. Mas, para informações aqui... mas o pessoal também tem muita gente que ouve lá também do Brasil, Desafio Empreendedor _Brasil ou então _Portugal. Exatamente. Então, entra lá e tem todas as informações necessárias. E aí, o que eu recomendo? Me manda um WhatsApp, que tem lá naqueles Linktree, né? No Beacon e tal. Me manda que eu vou ter o prazer de ir pessoalmente, junto com a minha equipe aqui. Eu tenho o Anderson, que faz parte da equipe, você conhecer. O Anderson. Temos a Fernanda Coimbra em Aveiro. Em setembro teremos em Aveiro também. Olha que bom. E já começou o processo de expansão, em Portugal.
Temos essa turma agora aqui em Cascais no final de julho, tá? Então, aqueles que quiserem se inscrever, está aberto, né? Eu preciso rapidamente Vai começar visitar. no final de julho? 31 de julho. 31 de julho. Vocês tá? são corajosos demais. Começar a turma 31 de julho. Mínimo de... ano passado nós lançamos a primeira turma em julho. Nossa. Foi a primeira turma de Portugal em julho e foi muito bem, obrigado. Né? Porque tem gente que está produzindo. Não, é todo tem. mundo que sai. Não é todo mundo que sai de férias. Tá? Exato. Tá então, vai lá e eu vou ter o prazer de sentar com cada empresário, explicar o desafio detalhadamente. Tá bom. E assinar o contrato, se Deus quiser. Meu querido, eu te desejo muito sucesso, de verdade mesmo, porque você tendo sucesso e esse projeto tendo sucesso significa que as pessoas vão ter sucesso, elas vão ser impactadas. E, consequentemente, nós vamos criar uma sociedade melhor e mais feliz. Feliz para se viver, as pessoas mais não vivendo tanto com a corda no pescoço. Exato. E podendo impactar, né, outras pessoas, tendo mais tempo para a família, como é o caso que você trouxe Isso. aí como é que é o nome dele? Anderson. Do Anderson Silva, Isso. que tem mais tempo à família, ou seja, isso é impagável. Às vezes a pessoa não é só ganhar mais dinheiro, às vezes é ganhar mais, mas às vezes pode ser até ganhar menos, mas você ganha mais outras coisas, mais tempo, mais qualidade, né, mais paz, mais uma série de coisas. É isso mesmo, então, Rafa. Meu querido, quiser deixar uma última mensagem aí para nosso povo aí, o que você deixaria assim, a última para as pessoas que estão te vendo aí, uma mensagem de... Olha, eu queria assim, fazer um agradecimento a Portugal. Eu fui tão bem recebido aqui em Portugal, eu e minha esposa, Merina, né? Que eu, assim, do coração, eu estou muito feliz há 1 ano em Portugal. Estou mudando essa semana de apartamento, de imóvel, aqui em Cascais. Então, eu fui super bem recebido pelas autoridades, pelas instituições, pelas pessoas, pelos empresários. Então, na verdade, eu quero agradecer, tá, esse acolhimento, agradecer a você a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer também conhecê-lo recentemente, né, a toda a tua equipe. Então, cara, eu estou assim, de gratidão, agradecendo essa minha recepção aqui em Portugal. Que bom, eu que agradeço, eu tenho certeza que esse é só um começo aí de uma longa jornada, de muita transformação, de muita coisa boa que está vindo por aí. É isso aí, Rafa. Senhoras e senhores, Marcos Martins, salva de palmas, obrigado, tenha muito sucesso. Para você, se gostou, e eu tenho certeza que gostou, deixa aí o seu comentário, deixa seu like, se inscreva, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigado por estar aí desse lado e nos vemos no próximo episódio. Beijo no coração, até a próxima. Valeu! Viver com propósito, o podcast.